Bom dia, a paz do Senhor Jesus aos amados irmãos, amigos e aqueles que têm aí o prazer de nos acompanhar pela live. Nós estamos mais uma vez com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo e agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. Eu venho com a palavra do coração de Deus para o teu coração nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Estamos aí na live com a nossa diaconisa Dacília. Que Deus esteja abençoando, operando de uma maneira abundante e transbordante nessa manhã, amém? Glórias a Deus, aleluia. Eu venho com a palavra que ela está aí em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo um só corpo, assim Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um espírito, todos nós temos bebido de um mesmo espírito. Versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? É uma pergunta. 16. Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse ouvido, onde estaria o olfato? 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham membros iguais, cuidando uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros são honrados com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, se seus membros em particular, e uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, e segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, e depois dons de curar, socorros, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Amém? Então,
o texto ou o versículo que me chamou a atenção, que eu quero também abordar nesta manhã, é o versículo 26, amém? Que diz que de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros também se alegram com ele, amém? Glórias a Deus. Quero dizer aos irmãos, é muito bom nós estarmos aqui nesta manhã fazendo a vontade do Senhor, sendo operoso na obra desse Deus maravilhoso. Hoje de manhã, quando eu acordei, veio uma palavra no meu coração dizendo assim: no momento não temos muito o que falar, mas a necessidade daquele que nos ouve não pode esperar, amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Guaí, que Deus esteja aí abençoando, operando de uma forma abundante e transbordante, em nome de Jesus. Então, amados irmãos, preste bem atenção. O que o Senhor, o Espírito Santo, Ele trouxe ao meu coração. No momento, não temos muito o que falar. E aparentemente, quando nós nos deparamos para estar fazendo a vontade do Senhor, imagina você no local que você está agora, neste momento. Se você pega a câmera do seu celular e vai fazer um vídeo, o que você vai falar? Imagina que você tem ouvido, conforme diz a palavra do Senhor, que diz de guerras e rumores de guerra. E essas guerras e rumores de guerras está implícito, está em oculto, está dentro daquilo que o Senhor tem transmitido para o seu povo, que nos últimos dias aconteceria tais coisas, que muitos apostatariam da fé, muitos se desviariam do caminho, muitos deixariam a sã doutrina e muitos ficaria sem a humanidade, sem o desejo natural de sentir para com o outro a sensibilidade de estar ajudando. Então, quando nós abrimos esse vídeo, imagina o que você vai falar para essas pessoas. E no momento que a gente abre o celular e vai postar um vídeo para falar alguma coisa, essa palavra veio no meu coração assim: no momento não tem muito o que falar. E ela vem com mais força e fala: mas a necessidade daquele que me ouve, ela não pode esperar. Porque muitas vezes, talvez num momento, você está ali com saúde, você está tranquilo, você vai, você volta, você coloca um café no fogo, você coloca o café na mesa, você abre o pão, passa manteiga no pão, senta ali, come, bebe, sorri com a sua esposa, fala alguma coisa, sai para trabalhar, vai, volta do trabalho. Mas tem muitas pessoas que não podem sair, levantar da sua cama, ir até o fogão e colocar uma água do café no fogo. Tem muitas pessoas que não podem sentar à mesa. Aí a gente começa a imaginar e começa a trazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, amados irmãos, de que Ele está falando que a unidade do membro do corpo, nós somos um corpo, nós funcionamos conforme uma engrenagem. O apóstolo Paulo ele está dizendo assim: se eu for olho, e se o olho estiver bem, está enxergando bem, não precisa de óculos, o olho está a mil maravilhas, enxerga tudo. E ele diz assim: eu não preciso da mão. Não é bem assim. Imagina que o olho de manhã ele amanhece cheio de remela. E aí o que ele vai fazer? A mão não tem que pegar a água e esfregar no olho para limpar as remelas? Se cai um cisco no olho,
A mão não tem que ir ali com a ponta do dedo e tirar aquele cisco que caiu no olho. Ele está dizendo para mim e para você que nessa manhã nós temos que entender aquele irmão que está passando por necessidade, aquele irmão que está passando por doenças, situações crônicas de saúde. Esse problema também é meu, esse problema é teu, nós somos um corpo, nós precisamos orar, nós precisamos interceder, mas cadê aquelas pessoas que oram, cadê aquelas pessoas que clamam, cadê os irmãos que se unem num só propósito? Nós precisamos entender o que Deus está querendo falar conosco nessa manhã. Deixa eu colocar aqui num texto que eu quero também estar trazendo para os irmãos, um texto que eu escolhi aqui para nós estarmos meditando nesse texto como reflexão. Ele fala: você quer mesmo mudança? Diz assim: mudanças são inevitáveis e sabemos muito bem disso. Outro ponto que sabemos é que é muito comum e pensamos em resultados diferentes, mantendo a mesma conduta ou a mesma postura, os mesmos hábitos e comportamentos. Albert Einstein disse que querer resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas, é insanidade. Em outras palavras, é loucura. Mesmo assim, a maioria insiste em não mudar. Querer mudanças nos resultados requer uma mudança de comportamento. Caso contrário, não vai dar certo. Então pergunto: você está mesmo disposto a mudar? Saiba que para conseguir algo que nunca conseguiu, precisa estar disposto a fazer algo que nunca fez. Toda mudança a ser feita tem um ponto certo de início. Seja você a mudança que você deseja. Amém? Seja você a mudança que você deseja. Amados irmãos, por que Pastor Carlos está trazendo isso nesta manhã? A gente olha nesses dias atuais, quando nós entramos para fazer um vídeo, quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão chorando, quantas pessoas passou a noite inteira clamando a Deus por causa da sua dor. Quando a pessoa recebe um diagnóstico de câncer, quando a pessoa recebe um diagnóstico de uma doença fatal, amados irmãos, a tristeza toma de uma maneira, amados irmãos, que nada pode alegrar o coração daquela pessoa. Aquela pessoa só pensa naquilo o dia todo, ela não muda o alvo, ela não sai daquilo que foi colocado na sua mente. Ela fala: não, agora eu estou carregando conforme se fosse uma bomba atômica dentro de mim. A qualquer momento essa bomba ela pode explodir. Mas nas Sagradas Escrituras diz a palavra do Senhor que assim como Deus executou os seus milagres no passado, aquele milagre de cura que Ele curou, assim hoje, no presente, também Ele faz. Diz a palavra do Senhor que o povo de Israel com o povo da Síria, a Síria entrou em guerra com Israel. E naquele momento que a Síria entrou em guerra com Israel, tinha um homem lá chamado Naamã, chefe do exército da Síria, que levou cativa uma menina ali de Israel e colocou dentro da sua casa ao serviço, aos cuidados da sua mulher, para que ajudasse. Porque aquele homem, além de ser valoroso, segundo as Sagradas Escrituras, ele era leproso. E lepra era uma doença que naquela época não tinha como ter cura. Mas, amados irmãos, aquela menina que estava dentro da casa da mulher de Naamã, ela disse para sua senhora: ah, se meu senhor estivesse em Israel, ele saberia que lá
a profeta. E aquele homem, ele não pensou duas vezes, ele não titubeou na hora que ele recebeu esse enunciado da sua mulher. Olha, a menina que está dentro da nossa casa, ela diz que há uma esperança para você em Israel. Ela diz que é uma esperança, tem um homem lá que é um homem de Deus. Ele mais que depressa ele correu, preparou o seu cavalo, ele preparou a sua montaria, ele preparou tudo que ele tinha. E ele foi ao rei da Síria e falou: olha, a menina que está lá na minha casa, que eu trouxe escrava, ela diz que há para mim esperança. E essa esperança que eu tanto preciso está em Israel, mais precisamente em Samaria. Ela diz que lá há profeta, ela diz que lá eu vou alcançar a minha cura. E ela correu, ela foi até a casa ali onde estava. Ele chegou na casa do rei com as cartas do rei da Síria. O rei rasgou as suas vestes, mas Eliseu, lá dentro da sua choupana, dentro da sua cabana, dentro do seu casebre, lá na sua humildade, disse assim: olha, vai lá, Geazi. Chegou lá o rei, o homem, que a menina falou do poder de Deus que está existindo, que tem aqui em Israel. Vai lá, traga ele aqui. Imagina, amados irmãos, quando chega na casa de Eliseu, amém? Deixa eu dar uma paradinha aqui que eu quero cumprimentar os irmãos aqui. Nossa irmã Marina Salles está conosco nessa manhã. Que Deus esteja te abençoando em nome de Jesus Cristo, amém? Então, quando Naamã, chefe do exército da Síria, ele chega na casa de Eliseu, diz a palavra, amados irmãos, que agora Eliseu, ele fala com um homem, Naamã: vá se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Também está conosco o irmão Heleno, que Deus abençoe, seja bem-vindo, meu irmão. Então vai se banhar no Rio Jordão 7 vezes, e depois que você se banhar, você será curado, restaurado. Aquele homem, ele diz assim: olha, não é Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que o Rio Jordão? De água mais claras, mais límpidas do que esse rio barrento? Mas o milagre não estava nos rios da Síria, o milagre estava em Israel. A palavra diz, amados irmãos, quando o Senhor ele chega no poço de Jacó, a mulher que palestrava com Deus, ela disse: eu sei que tu és profeta, porque o Senhor fala de coisas que eu não disse a ninguém, que ninguém sabe. Nossos pais adoraram neste monte, e vós diz que é em Jerusalém que se deve adorar. E Jesus disse assim: haverá e virá um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, onde eles estiverem. Amados irmãos, quando eu trago uma palavra nesta manhã, que ela está dizendo para mim e para você, aqui em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 26, que diz: de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Amados irmãos, se um irmão nosso está sofrendo, passando por situações difíceis, como eu posso dormir à noite? Como eu posso ficar tranquilo com isso? Se um milagre está bem diante dos nossos olhos. Amados irmãos, como eu posso deixar esse irmão padecer sozinho se eu sou com ele também um membro do mesmo corpo? Nós precisamos, amados irmãos, aleluia, descer a casa do oleiro. Nós precisamos, amados irmãos, ali ver
a obra que o oleiro está fazendo sobre as rodas. Por causa de quê, amados irmãos? Porque quando acontece comigo, quando a dor está comigo, quando a dor está em mim, eu movo céus e terras. Quando a dor está comigo, eu vou no hospital, eu vou no Salgado Filho, eu vou no posto de saúde da Rua Inharé, eu vou, aleluia, glórias a Deus, em Madureira, no UPA de Madureira, eu vou em Marechal Hermes, eu vou no Salgado Filho, eu vou em tudo enquanto é lugar, eu vou na igreja do irmão, vou aqui, eu vou acolá, eu falo com um, eu falo com o outro. E quando a dor é do outro, eu não me preocupo, eu durmo, sono e nem estou aí. É isso que Deus quer de mim e é isso que Deus quer de você. Quando nós temos um propósito, amados irmãos, quando nós temos aí Deus na nossa vida, a dor do nosso irmão tem que ser a nossa dor. A tristeza do nosso irmão tem que ser a nossa tristeza. Sabe por causa de quê, amados irmãos? O Senhor desce, fala com Jeremias, desce a casa do oleiro e vê o que ele está fazendo sobre as rodas. O vaso se quebra, amados irmãos, e o Senhor faz novo. Eu não sei aonde está doendo, eu não sei qual a tua enfermidade, eu não sei aonde, aleluia, o Senhor pode te restaurar nessa manhã, mas Ele quer restaurar. Mas Ele quer ver a unidade de um povo, Ele quer ver um choro, Ele quer ver o povo unânime, juntos num só propósito. A palavra do Senhor diz que aí, em Atos dos Apóstolos, eu quero ler para os irmãos entenderem, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, preste bem atenção que o livro de Atos dos Apóstolos vai dizer, oh Deus de Israel, deixa eu achar aqui que eu já logo trago para os amados irmãos, aleluia, glórias a Deus, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a partir mais ou menos do versículo 46, eu quero ler um pouquinho antes para para que venhamos a entender o contexto do que está sendo dito ali, amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom, oh Deus, glórias ao teu nome, Senhor dos exércitos. Vou ler do versículo 40 em diante, amém? E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram quase 3.000 almas. E agora é importante o verso 42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. O que eles estão fazendo? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eles tinham isso como força. Quando fala em perseverança, quando fala em unidade, amados irmãos, nada pode destruir. Você já imaginou? E diz no 46 e 43, em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, bens e repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam e bebiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Perseverança.
sentir a dor do outro, ver que o outro está em necessidade, ver que o outro depende da tua oração. Por quê? Amados irmãos, nós estamos com algumas pessoas, vou dizer para vocês entenderem a preocupação do pastor Carlos. Nós temos um irmão que ele está com câncer de próstata. Nós temos um avô de uma irmã que está com câncer de próstata. Nós temos pessoas que estão com Covid-19. Nós temos pessoas que estão com dores reumáticas terríveis. Nós temos pessoas que estão com as cartilagens do joelho deteriorada. Nós temos pessoas com dor de coluna, com dor no estômago. Nós temos pessoa com diversos tipos de situações. Nós temos pessoas desempregadas. Nós temos pessoas que estão passando necessidade dentro da sua casa. Quantas pessoas têm passado por situações difíceis? São situações múltiplas, mas nós temos um Deus que pode curar. Mas esse Deus, ele vai curar, amados irmãos, quando nós formos um só corpo. Ele está dizendo assim, olha, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amados irmãos, cadê o povo que ora? Cadê o povo que clama? Cadê o povo que intercede? Cadê o povo que chora com aqueles que choram? Nós precisamos entender isso tem que estar dentro do nosso coração. O Espírito Santo, ele vai agir, amados irmãos, conforme nós vimos aí, amados irmãos, dizendo aí o texto que nós trouxemos aí em reflexão. Mudanças são inevitáveis e sabemos muito bem disso. Outro ponto que sabemos é que é muito comum pensarmos em resultados diferentes, mantendo a mesma conduta, a mesma postura, os mesmos hábitos e comportamentos. Está dizendo aí, Albert Einstein disse: querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas é insanidade. Em outras palavras, loucura. Mesmo assim, a maioria insiste em não mudar. Querer mudança nos resultados requer mudança de comportamento. Para as coisas darem certo, nós precisamos mudar o nosso comportamento. Se eu orava uma vez por dia, eu oro 2, 3, porque eu preciso do milagre, porque eu preciso ver situações diferentes. A gente vê o pastor Cláudio Duarte, ele traz uma mensagem quando ele fala a respeito de Pedro, quando ele sai do barco, porque ele vê os discípulos, eles estão no barco e ele olha Jesus, eles olham Jesus andando sobre as águas. E naquele momento, amados irmãos, os discípulos falam: é um fantasma. E todos ali ficam com medo enorme. E Jesus fala: sou eu, o mestre de vocês. E Pedro fala: se tu és mesmo Jesus, manda que eu vá ter contigo, eu ande também sobre as águas. Nós iremos sair do barco, lugar de conforto, sair da nossa zona de conforto para andar sobre as águas? Por que eu iria fazer isso? Pedro, ele estava saindo da mesmice. Ele estava vivendo ali agora o sobrenatural, porque ele estava andando sobre as águas. É preciso, se nós queremos alcançar o nosso milagre, nós precisamos sair da mesmice. Nós precisamos parar de fazer o que todo mundo faz. A gente olha assim e fala assim: ele não faz, eu também não faço, eu não quero fazer. Mas se eu quero
o sobrenatural de Deus na minha vida, eu tenho que fazer algo que ninguém está fazendo. Eu preciso ir mais além. Eu preciso clamar, eu preciso fazer, eu preciso dar a minha vida em resgate por muitos, assim conforme Jesus deu a vida dele em resgate pela minha vida. E ele diz: aquele que quer vir após mim, toma sua cruz e siga-me. Que cruz é essa que nós estamos carregando se nós não sentimos a dor do outro? Se nós não oramos em favor da vida do outro? Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar nos dispondo na obra do Senhor. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar nos doando. E diz a palavra do Senhor, amados irmãos, quando eu era ainda uma pessoa que não conhecia Jesus, a gente olhava para a pessoa, aquela pessoa que era firme, aquele remanescente da casa de Israel. Ele passava muitas vezes com a Bíblia debaixo do braço, ia para a igreja, e 2, 3 vezes a gente via ele fazendo isso por dia. A gente falava assim: é fanatismo, ele é fanático, ele está doente por causa disso. Diz a palavra do Senhor: aquilo que essa pessoa está fazendo é loucura para os que perecem, para aqueles que estão no mundo, para aqueles que não entendem. Mas para Deus que está no céu, é poder purinho, é poder, é o Espírito Santo agindo na vida da pessoa. Então, em nome de Jesus Cristo, amados irmãos, é momento de nós estarmos tomando para a nossa vida a dor do outro, porque chegará o dia que você estará passando por momentos difíceis, e quem vai orar por você é aquela pessoa que você não dava nada por ela, que você não orava por ela. Então é momento de nós estarmos dando as mãos, sendo operosos em oração. Quando eu falo em oração, amados irmãos, a gente olha lá no grupo, a gente não está vendo a postagem dos irmãos orando. Há uma necessidade de oração. Muitas vezes o irmão pega, copia um texto da Bíblia, ou copia um texto que está aí, como se diz, no Google, copia um texto aí da Bíblia, cola lá. Aquilo que Deus quer fazer na tua vida requer sacrifício, requer tempo de você estar tirando um tempo para Deus. Quando eu coloco um grupo para as pessoas estarem orando, é para a pessoa orar. E muitos têm colocado um monte de figurinha. Não é figurinha, é tirar um tempo para orar junto a Deus. É para clamar a Deus, para aquela pessoa que está perecendo, para aquela pessoa que está chorando. Ela passa a noite inteira chorando por causa da dor no braço, é da dor no estômago, é uma preocupação que ela está lá com o câncer, que está comendo ela viva. É para orar, é para clamar a Deus, falar: Deus, tem de misericórdia do meu irmão, ele precisa do Senhor, ele precisa do teu milagre, por favor, Deus, ouça as nossas orações, é isso que eu estou falando. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Nós precisamos entender a necessidade do nosso irmão, a nossa necessidade. Nós precisamos entender o que Deus está falando conosco, mas parece que a gente faz ouvido de mercador. E não é isso que Deus quer. Deus quer que o Espírito Santo dele, o Espírito de Deus, venha incomodar o meu coração, o teu coração, para interceder para as outras pessoas que estão sofrendo. Não é obrigação só do pastor, é obrigação de todos nós. O véu do tempo foi rasgado. Agora nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Nós precisamos interceder, nós precisamos orar, nós precisamos clamar. A gente olha o texto que as pessoas pregam e falam que Pedro e João subiu a hora nona para orar no templo, e ali veio um aleijado, estendeu as suas mãos e falou assim: me dá esmola. E Pedro e João falou assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levante antes no nome santo de Jesus de Nazaré.
e ele pulou dos seus artelhos e começou a andar, pular e dançar e glorificar o nome do Senhor. Mas Pedro e João abriu a sua boca em oração, mas Pedro e João, eles foram ousados na palavra. Que dê a nossa ousadia, que dê a nossa oração, que dê a nossa intercessão. É isso que eu estou falando para você. Intercede, clama a Deus, porque a tua oração, ela move a mão de Deus. Nós precisamos entender isso, mas muitas vezes o pastor Carlos está fazendo esse vídeo aqui, o pastor Carlos está falando de Deus, está falando dessas coisas preciosas, mas muitas vezes a gente passa por cima de tudo, nem olhar olha, a gente não tem tempo para Deus, a gente não tem tempo para nada, a gente tem Deus para o nosso, a gente tem tempo para o nosso próprio ventre. A gente tem tempo para as nossas vontades, a gente tem tempo para o TikTok, a gente tem tempo para tudo, menos para Deus. A gente precisa entender o que é viver uma vida diante do glorioso Deus de Israel. Não é de qualquer maneira. A gente vive uma utopia, a gente vive nesse mundo com coisas que Deus nunca mais vai voltar. Mas quantas vezes Deus já voltou para outras pessoas que fecharam seus olhos aqui na terra? Quantas pessoas já foram e está lá sendo comida, a carne dele comida pelos bichos, mas o espírito e a alma, aqueles que intercederam, aqueles que clamaram, aqueles que ficaram na posição, na presença do Senhor Jesus Cristo, está vivendo uma vida com Deus. E naquele último dia, diz a palavra do Senhor, que o corpo não ficará na terra, que o Senhor restaurará todas as coisas. E exemplo disso a gente tem lá em Ezequiel capítulo 37, que Deus fala para Ezequiel: está vendo, Ezequiel, esse vale de ossos secos, ele pode voltar a ter vida. Ezequiel, pela tua palavra pode voltar a ter vida, sim, Deus. Então anuncia a palavra sobre os ossos secos, e eles, amados irmãos, segundo o texto diz, eles se formam um grande exército. Assim será naquele grande dia. Os nossos corpos que ficarão aí nessa terra, o Senhor restaurará todas as coisas. Mas nós, amados irmãos, diz o texto que o ladrão na cruz fala com Jesus, ele fala: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas nós precisamos entender, amados irmãos, nós precisamos sentir a dor do outro, nós precisamos fazer toda a diferença. E não é de qualquer maneira que nós fazemos a diferença. Nós fazemos a diferença tendo responsabilidade com a nossa vida diante de Deus, tendo responsabilidade com a nossa vida diante dos irmãos. O que nós temos vivido, amados irmãos? Que evangelho é esse que está sendo pregado? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Não foi isso que Deus nos ensinou, não foi isso que Jesus nos ensinou, não é isso que nós lemos nas Sagradas Escrituras. Um evangelho de carro, um evangelho de casa, um evangelho de prosperidade, um evangelho de vida fácil, não foi isso. A Bíblia fala que Ana, filha de Fanuel, diz ali que a Simeão estava ali constantemente ali no templo orando, porque esperava a promessa de Deus. E fala assim: quando eles viram Maria e José levando o menino para ser consagrado no templo, fala: hoje, Senhor, o Senhor pode me despedir em paz, os meus olhos viram a salvação de Israel. Quantos de nós temos visto a salvação de Israel e temos ficado a mesma coisa? Nós não mudamos. Nós continuamos a mesma coisa, mas nós queremos resultado diferente. Mas para resultado diferente, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, colocar a nossa vida em oração. Amém? Glórias a Deus. Quero cumprimentar a nossa irmã Maria Cecília, que Deus esteja abençoando aí a nossa amada irmã. Tenha um bom dia na presença do Senhor Jesus, uma boa quinta-feira. A nossa irmã Noemi Souza, que Deus esteja abençoando. Seja bem-vinda nessa manhã em nome de Jesus Cristo, amém? Então, meus amados irmãos, há uma necessidade, tanto minha conforme tua, de nós estarmos clamando, de nós estarmos falando com Deus a respeito da necessidade do irmão, sofrendo a dor do outro. Imagina você, hoje em dia, quando um pai, uma mãe está sofrendo, está padecendo, principalmente com o mal de Alzheimer, muitas vezes faz as suas necessidades na roupa. O filho fala assim: eu vou internar lá no asilo, porque está me dando muito trabalho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Nós precisamos entender, amados irmãos, que a mãe, o pai, quando nós éramos crianças, quando nós éramos pequenos,
perderam noites de sono por causa de mim e por causa de você. Quantas vezes a mãe levantou de madrugada para limpar a bundinha cheia de cocô e trocar a fralda? Quantas vezes a mãe arrancou ali o peito para fora, colocou na boca da criança para a criança matar a sua fome? E hoje a gente pega a mãe e um pai, asilo. Hoje a gente pega a mãe e o pai de qualquer maneira. Nós precisamos entender que tudo que nós plantarmos aqui nessa terra, nós iremos colher. Não existe um tio, uma vírgula que seja mudada da palavra do Senhor. Aquilo que você planta, você colhe. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos confirmarmos na palavra do Senhor. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ser homens e mulheres cheios do poder de Deus. Nós precisamos mostrar que nós estamos de pé, nós estamos em forma no grande exército do Senhor Jesus Cristo, porque a minha luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades. O meu Deus, o teu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Ele dará a vitória para mim e para você. Mas nós temos, amados irmãos, que nos colocarmos na posição, porque a posição que temos tomado não é posição de crente, não é posição de homem e de mulher de Deus. Nós precisamos estar em oração. A oração é o alicerce do crente, a oração é o alicerce da igreja. A oração é comunhão com Deus, a oração é intimidade com o Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos ter responsabilidade com aquilo que Deus nos chamou. Deus me chamou para fazer uma grande obra e chamou você também. Então não fica aí escondido atrás de nada, não. Não fica escondido atrás de dificuldade. Não fica escondido atrás de doença. Não fica escondido atrás da inércia. Não fica escondido atrás, colocando desculpa para uma coisa, colocando desculpa para outra. Não tem desculpa nenhuma, não. Vamos orar, vamos clamar. O teu irmão está precisando da tua oração, e a oração, ela move a mão de Deus. Quando você ora, um milagre acontece. Milagre não está acontecendo porque a gente não tem orado mais, a gente não tem clamado, a gente não tem feito a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte, e a nossa parte é estar em oração, é estar clamando. Amém? Eu quero estar orando por você nesta manhã. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Pai, por esse momento que tivemos aqui, Pai. São, aleluia, Senhor Deus, verdadeiramente pouco, ó Pai, esse momento. Mas é um momento, ó Pai, em que muitas pessoas, ó Pai, estão chorando. Muitas pessoas estão clamando, ó Pai, aleluia, por aqueles, ó Pai, que estão em cima, Senhor, das camas, ó Pai, dos hospitais. Muitas vezes, ó Pai, respirando por ajuda de aparelhos, ó Deus. E só o Senhor, ó Pai, pode fazer esse milagre. E nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que esse milagre, ó Pai, seja feito, ó Pai, nesta manhã, Pai, porque eu uno a minha oração, Senhor Deus, com a oração dos meus amados irmãos, ó Pai, que estão aqui na live comigo nessa manhã. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, ó Pai, te pedindo, ó Deus de Israel, que a tua mão poderosa, Pai, esteja agindo, ó Pai, em favor, ó Pai, do meu irmão, da minha irmã, Pai, que tem passado, ó Pai, por situações difíceis, ó Pai. A tristeza é tanta, Pai, que o choro, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, tem durado, ó Pai, parece que uma eternidade, ó Deus. Aquele espanto, ó Pai, aquela tristeza não quer ir embora de jeito nenhum, ó Deus. Mas o Senhor, ó Deus de Israel,
O Senhor tem um resultado, ó Pai, em que nós esperamos, ó Pai. O Senhor tem, Senhor, aleluia, o poder, ó Pai, de dar ordem, Pai, a toda enfermidade para que ela parta em retirada. Na tua mão, ó Deus, tem um milagre que tanto precisamos, ó Pai. E nessa manhã, Pai, nós como igreja, Pai, nós clamamos ao Senhor. Cada um, ó Deus, tem uma petição diferente, ó Pai. Que o Senhor venha sondar os nossos corações, a nossa mente, ó Pai, e agir, Deus de Israel. Ó Deus, faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da Tua glória sobre nós, ó Pai, pois nós precisamos do Senhor mais do que imaginamos, ó Pai. Ó Deus de Israel, só o Senhor pode fazer um milagre, ó Pai, que nós almejamos, ó Pai, tanto, Senhor Deus, pela nossa vida, conforme pela vida, Senhor Deus, do nosso irmão, pela vida da nossa igreja, pela vida dos nossos amigos, ó Pai, pela vida, Senhor Deus, das pessoas, ó Pai, que têm ouvido, ó Pai, essa mensagem, Pai, e tem sentido, ó Pai, sensível a voz do Teu Santo Espírito, ó Deus. Então, amado Deus de Israel, venha, Senhor Deus, em nosso socorro, pois somente o Senhor pode fazer, ó Pai, toda a diferença na nossa vida, Pai. Nos ajuda, Pai, nesta manhã de quinta-feira, que as Tuas providências, Pai, sejam tomadas, Pai, e que o Teu milagre venha acontecer em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Agora o pastor Carlos vai despedir dos amados irmãos, porque já se passaram 10 minutos aí, 8:10. Pastor Carlos tem que sair para trabalhar e estou fazendo uma pintura na casa de uma senhora que perdeu seu marido também. Ela está muito triste, ela chama Dona Isabel, né? Peço os irmãos que estejam orando aí também, estejam intercedendo pela vida do pastor Carlos. E conforme o Senhor falara comigo nesta manhã, preste bem atenção, vou repetir de novo. Ele diz assim: no momento, não temos muito o que falar. Talvez você está assim hoje. Mas há necessidade daquele que nos ouve, ela não pode esperar. Então, em nome de Jesus Cristo, abra a tua boca. Fale desse Consolador, fale desse milagre que está acontecendo agora na minha vida e na tua vida. Ele pode fazer, amém? Então, o pastor Carlos, ele está saindo para trabalhar. Amanhã, nesse mesmo horário, nós estaremos juntos, nessa manhã. Então, compartilhe esse vídeo aí. Outro dia eu abri o meu Face para compartilhar, porque muitas vezes agora eu desço para minha casa para estar tomando café, aí eu tomo café, envio alguma coisa que eu posso, 9 horas da manhã eu estou ligando o carro e saindo, quando for 9:05, 9:10 eu já estou na casa da pessoa trabalhando. Eu não tenho tempo assim de estar postando e compartilhando. Mas teve um dia que eu comecei a compartilhar na hora do almoço, meio-dia eu vou almoçar, aí eu começo a compartilhar, eu começo a responder as mensagens, e aí eu olhei lá, já tinha 90 compartilhamentos. Então a gente precisa compartilhar essa mensagem, porque a gente precisa do milagre de Deus, a gente precisa de ver Deus face a face, entrando com providência. Seja pastor Carlos orando daqui, enviando mensagem para a tua vida, para a tua casa, e você fala: o pastor Carlos orou lá, o milagre já aconteceu aqui agora, porque você teve fé, porque você creu. E assim, amados irmãos, quantas outras pessoas precisam dessa mensagem, precisa desse conforto, precisa dessa convicção que Deus faz. Nós precisamos crer, nós precisamos compartilhar, nós precisamos falar para as pessoas que Deus
Ele está do nosso lado, movendo as águas no nosso favor. Então, em nome de Jesus, compartilha aí. O YouTube do Pastor Carlos é Pastor Carlos Antônio Sales. Entra lá, deixa o seu like, entra lá, se inscreva, entra lá, envie, compartilhe também para as pessoas essa mensagem, para que outras pessoas estejam recebendo desse favor de Deus, desse encorajamento. Em nome de Jesus, tem muitas pessoas passando por doenças, amados irmãos, que elas falam assim: eu não consigo mais, eu estou à beira da morte, agora já era nada. Quem dá a última palavra é Deus, e Deus quer fazer um milagre. Então compartilha lá essas postagens, compartilha no Facebook, esteja curtindo, esteja aí em nome de Jesus Cristo levando a palavra do Senhor avante, amém? Então, amados irmãos, fiquem todos na paz, que Deus esteja abençoando a vida dos amados irmãos, que Deus esteja operando aí uma boa quinta-feira, uma quinta-feira de vitória, em nome de Jesus Cristo. Receba aí a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Deus abençoe. Receba aí um abraço do Pastor Carlos, que o Espírito Santo esteja te abraçando aí com o seu abraço glorioso, e que você esteja recebendo as bênçãos inefáveis do nosso amado Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fique na paz. Até amanhã, se Deus quiser.